Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar com vocês rapidamente a respeito da série The Witcher, que saiu na Netflix no dia 20 de dezembro de 2019. E eu queria conversar a respeito dessa série que tem uma mitologia muito rica. Eu admito que eu não conheço praticamente nada a respeito da história, a respeito do universo e da mitologia, mas eu dei uma pesquisada para fazer o vídeo para vocês e eu assisti a série, obviamente, e eu gostei bastante da série. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever. Eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos, então certamente vocês podem me ajudar com isso. Vamos lá, antes de mais nada, como eu acabei de citar, eu particularmente não conhecia nada a respeito da história. Pra mim era somente um jogo de videogame, eu joguei algumas vezes na casa do meu irmão, porque ele tem o jogo The Witcher, mas eu não sabia nem que existia uma série de livros e muito menos que era uma série de livros que começou a ser lançada lá na década de 1990. Então é uma mitologia muito mais rica do que eu imaginava. E quando eu comecei a assistir a série, eu já percebi isso, que tinha uma profundidade muito maior do que eu esperava. Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, de Harry Potter e de Game of Thrones, mas é a primeira vez que eu tô entrando numa série como essa sem saber absolutamente nada a respeito do universo, e é curioso porque eu me coloco no lugar das pessoas que falam que o Senhor dos Anéis é muito confuso, que não dá para lembrar dos nomes, e eu realmente tive dificuldade de lembrar algumas coisas, ainda mais considerando como essa primeira temporada foi feita. Essa primeira temporada, na verdade, ela é baseada em dois livros que são quase prequels, são prévias da saga principal The Witcher, que tem 5 livros hoje, é uma pentalogia, e cada episódio dessa primeira temporada é baseado em uma história diferente desses dois livros que foram lançados em 92 e 93, são histórias soltas e normalmente elas não seguem a mesma linha do tempo, a gente vê uma história aqui, uma história ali. Eu achei bem interessante, apesar de no começo ter ficado um pouco confuso. Eu tava esperando que a série ia ser feita de uma forma mais linear, mas não, ela tava saltando em várias linhas temporais e eu achei isso bem interessante, porque a gente conhece principalmente os personagens. A gente não tá tão focado assim na mitologia da série, sim em conhecer os 3 principais personagens, pra gente na segunda temporada entrar na saga principal de The Witcher. E essa saga foi criada por um polonês, Andrzej Sapkowski, se não me engano, alguma coisa assim. E é interessante porque ele lançou os livros lá na Polônia na década de 90 e somente em 2008 os livros começaram a chegar aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então é bem interessante saber que a série demorou para criar essa popularidade e é legal que muitas pessoas estão descobrindo essa história agora, assim como eu. Mas vamos lá, vamos falar agora a respeito da série como um todo. A Netflix primeiro queria desenvolver um filme, mas eles acabaram chegando à conclusão que não daria para fazer um filme, porque é uma mitologia muito rica, são muitas histórias, então não dava para focar somente um filme para desenvolver tudo aquilo. E eu achei que foi a decisão correta, porque claramente, como foi feito em Game of Thrones, eles tentaram fazer agora com a série The Witcher. Inclusive The Witcher já começa tendo nudez praticamente na primeira cena, que claramente é uma inspiração em Game of Thrones, porque antes de Game of Thrones não era comum a gente ver em produtos de fantasia, a gente ver nudez, ver violência excessiva e etc. E eu acho que Game of Thrones trouxe isso e agora The Witcher vai dar continuidade. A gente não sabe aí quantas temporadas essa série pode ter, mas já foi confirmada uma segunda temporada e, se eu não me engano, inclusive uma terceira, justamente porque eles querem se adiantar e querem expandir esse universo o máximo possível. O Henry Cavill, obviamente, é o ponto principal aí de discussão. Eu ouvi algumas pessoas falando bem da atuação dele, ouvi outras pessoas falando mal, e eu devo admitir que eu gostei bastante do personagem Geralt of Rivia, né, que é o personagem dele. Eu gostei muito, eu acho que combinou muito com ele, assim como o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, não era aquele grande ator, o melhor ator de todos, mas funcionou perfeitamente como o Exterminador do Futuro. Eu acho que o Geralt combinou perfeitamente pro Henry Cavill. Eu não acho ele um ator péssimo, não me entendam mal, eu acho ele um ator limitado, mas obviamente ele tem os seus pontos positivos, ele é um cara que tem um porte, ele tem uma presença em cena, e eu acho que o personagem, o fato dele não ter tantos sentimentos, dele ter um passado místico ali, e etc, eu acho que combinaram muito com a personalidade do Henry Cavill e principalmente com a presença em cena que ele traz. Ele é um cara que deve ser temido por todos, ele é um cara conhecido ali no continente, né? Como é o nome do mundo ali no The Witcher. Então eu acho que combinou perfeitamente, eu não consigo imaginar um ator melhor para fazer esse personagem, que é um personagem carrancudo ali, lembra um pistoleiro ali de um filme de Velho Oeste.
e eu gostei bastante disso. Eu gostei, na verdade, dos 3 personagens principais, e eu acho que a Ciri, interpretada pela Freya Allen, com certeza promete ser o ponto alto da série. Ela atuou muito bem nessa primeira temporada, e eu acho que os 3 personagens, na verdade, roubaram a cena, e eu gostaria de ter visto mais os 3 interagindo junto. Eu sei que a partir de agora a gente vai ver isso com mais frequência, porque agora o tabuleiro já tá montado pra gente começar a ver essa saga começando. E a terceira protagonista dessa história é a Yennefer, que ela passa por uma transformação muito legal no decorrer da temporada. Eu acho que ela foi a personagem que mais evoluiu do primeiro até o final da temporada. Ela tem um arco muito definido e um arco que a gente compreende o que ela tá passando. Algumas escolhas foram feitas não por ela, mas por outras pessoas, que agora ela tá tentando, de certa forma, remediar. Mas eu gostei muito desses 3 personagens. E como eu disse, a história não é linear, a narrativa ela aborda praticamente uma história independente em cada um dos episódios, com exceção de 2 momentos que tem um arco um pouquinho maior, e eu acho que isso para uma primeira temporada funciona de forma perfeita, porque a gente consegue ver os personagens em várias situações diferentes, a gente consegue conhecer muito bem esse mundo sem focar muito em uma narrativa só, que de repente pode não ser uma aposta tão certeira assim. Talvez o público não goste de uma história, mas goste de outra. E eu acho que justamente por isso, essa história de ter o inimigo da semana, de ter cada episódio funcionando de forma ligeiramente independente do outro, eu acho que funciona tão bem. E essa história sendo um pouco mais difusa, essa narrativa de vários episódios diferentes, não só autoriza a gente a conhecer muito bem esse elenco de protagonistas, como apresenta a gente um elenco muito grande de coadjuvantes, não só o Geralt, a Yennefer e a Ciri, mas também muitas outras pessoas, muitas outras criaturas são apresentadas nessa primeira temporada de uma forma que normalmente a gente não veria se fosse uma narrativa um pouquinho mais linear. E para contrapor a figura sisuda e séria ali do Geralt, a gente tem o Jaskier, que é um cara que é quase que o alívio cômico da série, que tá o tempo todo tentando fazer uma piadinha aqui, outra ali, e ele tem alguns momentos bem legais também nessa primeira temporada. Uma coisa que eu não gostei tanto foi quase que a Hogwarts ali da série. Tem uma escola de magos e bruxas ali. Essa parte toda da narrativa eu não gostei tanto assim, porque eu achei que acabou ficando um pouquinho derivativo, eu acho que não foi tão bem desenvolvido. Talvez nas próximas temporadas isso seja um pouquinho mais desenvolvido, mas essa parte da trama eu não gostei tanto assim. E a magia na série é muito mais presente do que em Senhor dos Anéis e em Game of Thrones, por exemplo. Os criadores de Game of Thrones já demonstraram que eles sentiam quase que vergonha das partes mais místicas de Game of Thrones. Em The Witcher, eu acho que já é o contrário completo. Eles têm realmente orgulho disso. Eles querem mostrar todos os elementos mágicos dessa mitologia. E a magia é quase que o ponto principal da série, não tem quase que nenhuma reviravolta, nada que acontece que não tem diretamente a ver com a magia neste universo. Eu não sei se isso vai ser uma coisa boa pro futuro da série ou uma coisa ruim, não dá pra gente saber, mas a gente já viu que Game of Thrones fez isso, que Game of Thrones tomou partido, literalmente eles escolheram não focar na parte mística da série, e isso foi muito bom por algumas temporadas, mas aí eles começaram a descartar vários elementos importantes, e isso acabou prejudicando a narrativa, principalmente depois que os livros acabaram. Eu não sei como isso vai acontecer nas próximas temporadas de The Witcher, mas certamente essa primeira temporada sedimentou muito bem o terreno para continuações. E agora um ponto que eu não posso deixar de falar é principalmente os efeitos especiais, todo o design de produção. Eu particularmente não gostei tanto assim do visual da série, tem momentos muito bonitos, mas em termos de efeitos especiais é uma série muito pobrezinha ainda. Obviamente a Netflix já anunciou que a série foi um enorme sucesso, então provavelmente eles vão investir mais nas próximas temporadas e tem chances dos efeitos especiais melhorarem bastante, assim como a gente viu em outras sagas como Game of Thrones. E em termos de trilha sonora, em termos de praticamente tudo, a série ainda deixou um pouquinho a desejar, ela ainda pode crescer muito em termos de direção, em todos esses aspectos mais técnicos. Eu acho que a série ainda tem muito para crescer. Em alguns momentos ela lembra mais séries como aquelas séries de TV aberta, que tem monstros e etc, Supernatural, ou aquelas séries Era Uma Vez e etc, do que uma série de grande orçamento, como por exemplo Marco Polo, da própria Netflix, como por exemplo a própria Game of Thrones, obviamente. Então eu realmente acho que daqui pra frente eles vão investir mais dinheiro, principalmente para trazer um design de produção melhor e trazer efeitos especiais melhores para a série.
Mas tendo dito tudo isso, é uma série que eu gostei bastante de assistir, eu tô bem animado para a segunda temporada e com certeza é uma série que consegue tapar o buraco que Game of Thrones deixou, não só por ter acabado, como também por ter tido uma péssima última temporada. Então acho que quem adorava Game of Thrones e agora tá sentindo falta de uma série como essa, quem não assiste Vikings, por exemplo, que é o meu caso, que eu assisti alguns episódios e não gostei muito da série, é uma série que dá para substituir sim e me deixa animado para as próximas temporadas. Então, galera, como sempre, eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram The Witcher? Vocês conhecem essa mitologia? Vocês já leram os livros? Ou, como eu, vocês estão começando a entender essa história através do seriado? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E nos vemos em breve.